E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui iremos falar do novo e do MBL que foram parar nas páginas policiais devido a um comentário sobre a questão do dedo rap, aquele cara do PCC. E nessa questão vamos falar do STF. O Marco Aurélio foi aí questionado sobre seu assessor, deu um chilique, saiu no meio da entrevista quase como o Rodrigo Maia. E sobre o assessor dele, gente, vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante para vocês verem como o sistema jurídico brasileiro é uma esculhambação. Como ele se utiliza do sistema para, vamos falar assim, talvez ganhar uma certa vantagem em seus casos. Vou mostrar tudo para vocês. Vamos falar também de Sérgio Moro, que quer utilizar do STF, meter um pedido aí para mudar o relator do caso dele, porque vocês viram, o Celso de Mello saiu, e quem está relatando o caso de Moro e Bolsonaro vai cair na mão de Cássio. Ele não quer que seja o Cássio, ele quer que seja outra pessoa. Ele também fez umas críticas a Bolsonaro, no caso do Sérgio Moro, tem mais umas coisinhas, o Mandetta aí elogiando Moro, o Major Olímpio falando que Moro é um conservador, vou mostrar para vocês. A gente vai falar mais umas coisinhas aqui de Bolsonaro, vamos falar um pouco de voto, não de eleição, de voto. Bolsonaro deu uma declaração sobre essa questão do voto do futuro, que a gente está comentando aqui tem uns 2 dias já, e vou mostrar para vocês umas informações de 4 anos atrás, para vocês entenderem as últimas movimentações, inclusive no TSE, né? O que tá passando na cabeça do Barroso, porque ele colocou aquele Thiago Rondo lá no TSE. Também vamos falar, gente, de um assunto muito interessante, a gente vai ter que até fazer uma volta no tempo. Vocês se lembram, logo no início da pandemia, que o espião foi preso, um cara chamado Marco Zeng? Se lembra disso daí, que tava com várias coisas? Um cara daquele país, vocês devem saber de que país é, né? Aquele país dos amigos de Dória. Então teve isso daí, coisa, mostrar umas matérias pra vocês. E aí, gente, não sei se vocês acompanharam, teve uma notícia aí falando de uma obra na Bahia, uma ponte que liga Salvador e Itaparica, que vai ser uma empresa, adivinha de que o país que vai fazer. Vou mostrar para vocês como várias coisas vão se juntar, inclusive com aquela ida que o Dória fez em 2017. 2017, fora o escritório que ele abriu lá na região. Vai juntar tudo daí, tem mais uma noticinha para dar ao longo do vídeo, umas coisinhas que eu esqueci de falar aqui agora, mas vamos começar aqui já na questão da STF. Olha só o seguinte, vocês viram que partiu do escritório do ex-assessor do Marco Aurélio de Mello o pedido do habeas corpus do André do Rap. Partiu desse escritório. Ele é sócio, foi da sócia dele. Só que agora a revista Oeste aqui nos informa que o ex-assessor atua em mais 15 processos no STF. Aí você, né, vai analisar isso daqui e vejam só. O ex-assessor de Marco Aurélio de Mello, o advogado Eduardo Baldo Barbosa, atua em um processo que tramita no STF e é conduzido por seu antigo chefe. Trata-se de um mandado de segurança impetrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Barbosa atua juntamente com a sócia, a advogada Ana Luzia Gonçalves da Rocha. Recentemente, a advogada foi responsável pelo habeas corpus do André do Rap. A dupla de defensores particulares com escritório em Brasília acumula pelo menos 24 processos que tramitam no STF. O regimento interno da corte não proíbe que ministros julguem casos conduzidos por antigos funcionários. Barbosa trabalhou no gabinete de Marco Aurélio durante 2 anos até fevereiro de 2020. Aí você pode falar, tá, isso aqui deixa a gente indignado e você vê, né, como o procedimento, a lei, eu acho falha. Como é que o seu antigo assessor pode entrar com casos no STF, sabe? Processos aí tramitando e você vai lidar com eles. Eu até entenderia, tipo, tem 11 ministros. Em vez de ser o Marco Aurélio, vai botar pessoa. Ainda é estranho, acho que talvez devesse ter uma lei para assim, ex-assessores de ministros do STF não podem entrar com caso no Supremo, para evitar questão de conflito de interesse, sabe como são as coisas. Só que o problema, gente, vai além, tá ruim? Vou mostrar para vocês como pode ser pior. O Celso Belmiro, um rapaz aí que trouxe informação aqui no Facebook, eu acho que também o pessoal até do Terça Livre mostrou isso aqui em vídeo hoje, ele fala o seguinte, ó, o advogado do André do Rap impetra vários habeas corpus seguidos até cair no ministro que ele quer, no caso, o Marco Aurélio. Se for distribuído para alguém diferente, o advogado desiste rapidinho para logo depois impetrar outro. E vai fazendo isso até chegar no que ele quer. E sabe o que vai acontecer com o advogado e o ministro que sabe desse artifício? Absolutamente nada. Vocês não imaginam a vergonha que tenho disso.
especialmente quando encontro meus amigos de exatas que me questionam e eu simplesmente não tenho o que responder. E ele coloca aí várias coisas. Então como é que funciona, gente? Vocês já viram lá que existe aquele processo de sorteio. O cara vai lá, clica no botãozinho, quero entrar com o processo, hoje em dia digital, papapá, deu lá o Enter, salvou. Caiu com o processo, caiu com a Rosa Weber, não, cancela. Aí você pede lá, eu quero cancelar, você vai de novo, bota o meu processo. Aí você faz isso até cair com o Marco Aurélio de Mello. É brincadeira isso? Pelo menos é o que o Celso primeiro tá aqui explicando. Eu acho que realmente tem, assim, é muito plausível isso daqui. Quem conhece assim, um mínimo de como é a programação, é só um algoritmo lá aleatório. Quando cair, você pode cancelar. E aí? Isso daí é a justiça brasileira. Fora tudo que a gente tá vendo, né? Pode ser um ex-assessor e diversas outras coisas. Casos interessantes que a gente fala recentemente, a questão, por exemplo, do DPVAT, que eu falei para vocês. A rede que está envolvido, o Randolfo Rodrigues, mas não foi nem a rede, foi um consórcio das empresas que lidam com isso, pediram alguns pareceres para um escritório ligado a ninguém menos do que a família do Barroso. Ligado ao Barroso. Ligado realmente a ser o Barroso. Mas só teorias da conspiração, né? E aí, gente, o pessoal da CNN estreou aí com sua rádio e chamou o Marco Aurélio, né, para entrevistá-lo e fez a pergunta. Quero mostrar aqui para vocês o áudio, assim, uns 30 segundos. Vejam só. A Basília Rodrigues vai fazer mais uma pergunta para o senhor aqui. Olha só. Ministro, o senhor sabia que o escritório de um ex-assessor do senhor estava aí por trás, é o autor do pedido de soltura do André Oliveira Macedo e, sabedor deste tema, o senhor teria decidido a respeito? Não é aí uma injúria. Acabou a entrevista. Obrigado. Nossa. Bom, o ministro desligou sem sequer ouvir a uma injúria completa da Basília. É um absurdo. Que faz referência. Basília, é melhor você explicar pro nosso ouvinte com calma qual é a sua indagação. Depois ela vai falar o que a gente está falando, ela vai explicar toda a questão de como Marco Aurélio, o seu ex-assessor, está envolvido nisso tudo. Agora a gente, olha só, parece que está sendo assim uma nova prática, né? Sabe? Está se tornando cada vez mais popular. Foi com o antagonista, com o Rodrigo Maia, agora o Marco Aurélio de Mello, a internet, o telefone, assim como traz algumas melhorias. Eu pergunto, se fosse entrevista realmente assim ao vivo, ele ia fazer o quê? Levantar da cadeira, ia sair? Porque ele não responde. É um absurdo, é uma injúria. Que história é essa? É ex-assessor Marco Aurélio, o cara tem vários processos contra você. E aí, olha só, o cara aí solto, ele é tão assim, de boa. Ele é tão de boa, é um rapaz, é um santo, ele é quase um homem santo. A prova tá aqui, ó. Ele foi colocado na lista vermelha da Interpol. Ele tá na lista vermelha da Interpol. Será que esse cara apresenta alguma periculosidade para a nossa sociedade? E é o cara que foi solto. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas um deputado até entrou aí com um pedido de impeachment com o Marco Aurélio de Mello. E toda a questão que tá acontecendo. Beleza, eu sou contra tudo, mas sabe aquela desconfiança, quando a esmola é demais, fala, cara, tem impeachment contra o Marco Aurélio, o pessoal já tá entrando. A esmola tá parecendo demais, né? Esse pessoal que adora passar um pano pro STF. E Marco Aurélio é um cara até que vinha voltando com o Bolsonaro. O que ele fez aqui é imperdoável. Desculpa, é imperdoável. Mas eu, assim, fiquei espantado, né? Como tá todo mundo caindo em cima de Marco Aurélio. E querendo ou não, mostrei pra vocês, se o juiz tivesse lá avaliado a preventiva em 90 dias, ele não estaria solto. Ele meio que o Marco Aurélio acabou cumprindo um artigo, teria forma de não fazer, o Fux acabou fazendo isso, né, quando revogou, tem lá a explicação, mas não é 100% da culpa do Marco Aurélio, a mídia tá caindo bem em cima dele, vamos ficar ligado, errado ele tá, mas a mídia, e eu sempre desconfio da mídia. E aí, gente, agora falar do que eu comecei na introdução, novo MBL nas páginas policiais. Existe agora um candidato a vereador em São Paulo, que estará saindo pelo Partido Novo e que é membro do MBL, membro antigo mesmo. Vocês podem procurar em matérias, sei lá, desde 2017. Na campanha do Holiday, ele já estava envolvido. Campanha lá de 2016, tem lá umas histórias lá na revista Fórum que envolve aqui o Marcelo Castro. E aí ele veio para as redes falar, olha só, isso aqui é o retrato do Partido Novo e do MBL. É o que a gente chama de nova esquerda resumida. Ele veio falar o seguinte, ó, o tal do André do Rap estava preso temporariamente há 1 ano. A lei é clara.
prisão preventiva por mais de 90 dias tem que ser fundamentada. Não foi, acerta MAM, Marco Aurélio de Mello. Parabéns pro ministro. Ademais, o cara foi preso por tráfico. Não aí por, olha só, assassinato, latrocínio, na cabeça dele. Ele é só um dos chefes do PCC. E olha só o que o Marcelo Castro diz. Tráfico nem devia ser crime. Não devia. Não devia. O que é que você acha disso? Você acha que deveria, não deveria? Você acha que esse tipo de substância deveria ser realmente assim, vendida em qualquer lugar, na esquina, sabe? Na bodega da esquina? E ele continua, ó. Você vê como são as coisas, gente. Por isso que eu falo que eu sempre respeito a tia do Zap. A tia do Zap. Aí eu fui olhar o perfil da mãe dele. A mãe dele curte Sérgio Moro, é opositora de Bolsonaro, mas tia do Zap ainda sempre tem, pelo menos um pouquinho, de resquício de consciência. Ele fala o seguinte, ó. Minha mãe tá ligando desesperada. Você vai perder votos. Se fosse para ganhar voto, eu vestia uma camisa bolsonarista e fazia uma arminha. Desculpa, mãe. A mãe tá falando, meu filho, pelo amor de Deus, pare. Você tá biruta. Como é que você fala um absurdo desse? O cara é do PCC. PCC. Aí passa um tempo, depois que ele vê o tamanho da coisa que ele fez, que nem a grande mídia liberou, do antagonista, todo mundo falando sobre isso daí, aí, pô, eu mostrei aquilo ali, volto aqui logo menos. Aí ele vem pra falar o seguinte, ó, o grande erro do meu tweet foi opinar sem ler o caso do André do Rap. Fosse um pequeno contraventor, não haveria problema algum no que escrevi. Se fosse um cara pequeno, não teria problema nenhum. Defenda a descriminalização justamente para que criminosos perigosos saiam do mercado. O PCC só existe por causa do Estado. Peraí. Essa gangue só existe por causa do Estado? Porque não pode vender de forma gratuita? Vocês acham mesmo, gente, que iria acabar? Vocês acham mesmo que iria acabar? Ou será que não ia virar o que aconteceu na Colômbia? Vocês viram lá o que aconteceu com a Farc? Virou partido político. Partido político, conseguiram colocar até o Álvaro Uribe preso aí. Vocês viram lá? E ele vem, ó, muita gente falando que o tal do André do Rap era um chefão do PCC. Eu não sabia, com esse nome achei que era um vendedor aí do baile funk. Vi matérias, agora parece grave. Neste caso, há claro risco de garantia da ordem pública. Me retrato pelo tweet anterior. Agora é muito fácil. E o engraçado é o seguinte, ele é de São Paulo, a coisa aconteceu em São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo, até o Sérgio Moro, que ele tanto venera, ele realmente venera e idolatra o Sérgio Moro, você vai no perfil desse cara, posicionou contra, ele é candidato a vereador, deveria se importar com a sua cidade, seu estado, e ele não viu, ele não sabe, é uma notícia que parou em todos os jornais do país. E falando nessa questão de substâncias ilícitas, quero só mostrar para vocês uma coisa. Olha só essa matéria que saiu na Folha de São Paulo de forma recente. Quando eu digo para vocês, né, que sempre presuma, eu não digo isso para vocês sempre, mas a gente vem falando nos últimos 2 dias do Jorginho Soros. A Folha de São Paulo lançou a matéria e eles nem fizeram questão de esconder. O título é uma novidade de uma coluna, não é padrão, todo bonito, você passando no site, uns efeitos, e se chama Estado Alterado, os efeitos das políticas para drogas pelo mundo. Aí você vê uma série de reportagens da Folha em 4 continentes que mostra situações. E olha só quem está apoiando financeiramente, ó. Apoiado por financiamento da Open Society Foundation, a empresa do Jorge Soros. A pessoa nem esconde, ó, essa matéria aqui foi paga pelo Jorge Soros. Felipe Neto estava defendendo o que ontem que eu mostrei para vocês? Legalização do plantio. Olha aí, o Marcelo Castro também. Todo mundo junto e misturado. E aí quero mostrar para vocês algumas fotos interessantes desse rapaz. Olha só, ele e o Barroso, grandes amigos. Ele com o N, deputado aqui estadual do Novo, membro do Renova BR, Vinícius Poit, membro do Novo, deputado federal, também do Renova BR, Ricardo Melão, ele é deputado também, se não me engano, pelo Novo, é do Renova BR, Felipe Sabará, candidato a prefeito, e aqui o Renato Batista, que é basicamente o cara que está gerenciando o diretório do Patriotas, que é o partido que o MBL vai soltar seus candidatos. E o Marcelo Castro, gente, realmente é um rapaz assim bem diferenciado, você vê, ó, bandeirinha do MBL, é o Marcelo Castro de 2017, essa foto. Todo mundo aqui, ó, a cúpula dos bonitões do MBL. E olha só isso daqui. Isso daqui é um print lá do início do ano,
quando o Arthur, como eu falei, me bloqueou. Ele me bloqueou depois de um vídeo. Eu que não xingo ninguém. Eu mostrei isso daqui, ó. Eu mostrei essa tabela, mostrando que na época o Arthur tinha 7 servidores. E um desses servidores era o Marcelo Aguiar de Castro. O Marcelo Castro, sim, esse rapazinho. E olha só, gente, o Marcelo, ó, participou ativamente aqui, ó, das campanhas do Arthur, ó, 14 mil reais, fornecimentos. Olha ele aqui, olha o salário, amigo, na época, 20.605,37 líquido, 15 mil. Ó, rapaz, MBL, ó, MBL é o caminho. E esse cara aqui é candidato a vereador. E é o que eu digo pra vocês, né? Vai sair pelo Novo, nem vai sair pelo Patriotas. Mas, gente, votar no Novo, votar no Patriotas, votar no Nova Esquerda, no final das contas, é isso daí. E é por isso que eu digo, em vez de ficar perdendo tempo em picuinha, de falar, ai, não sei quem, não é um candidato tão bom, por que isso? Ai, vou votar em Paula Marisa é youtuber. É, de boa, então vai lá, vota no Marcelo Castro, é um cara do Novo, é isso que você quer, né? A gente mal tem candidatos. E os que tem, do pessoal passa o dia reclamando, achando ruim, gastando energia à toa. Então o que se vai de lição, né? Olha só quem é o rapaz. E depois disso tudo aí, o Arthurzinho, meu Deus, me bloqueou depois desse vídeo. Na época eu mostrei quando cada um dos membros do seu gabinete recebia. Gente que, inclusive, um dos membros aqui, ó, o Arthur é candidato a prefeito, que é o Rafael Rizzo. O Rafael Rizzo já foi sócio do Luciano Ayan. Tinham lá empresa, não era Haiti e Framig. Eu tô na dúvida se essa aqui ele era sócio ou se era o Pedro Deiró, outro membro do MBL que também era sócio do Luciano Ayan. Mas todo mundo junto e misturado. E aí, gente, mudando agora um pouco de assunto, teve uma reunião interessante ontem. Não sei, assim, o que falar para vocês, mas quero, assim, deixar no radar. Bolsonaro conversou com o Fux. Aqui é a própria nota que saiu oficial do site do STF. Acho melhor pegar assim do que as matérias da grande mídia, que diz o seguinte, ó. Fux recebe Bolsonaro em primeiro encontro entre os chefes de poderes. Não tinha se encontrado assim no homem a homem. Disse que não tinha ninguém na sala, foi um encontro sozinho, não tinha nem assessor nem testemunhas, a não ser que o Bolsonaro contou para alguém, o Fux não deve ter contado com algumas pessoas, mas não teve nenhum furo de jornalista. E diz o seguinte, olha que interessante. O presidente do STF, o Fux, recebeu a primeira visita de cortesia do Bolsonaro. E esse encontro foi solicitado pelo presidente da República. Estabelece o diálogo institucional entre os líderes e reforça a harmonia entre os poderes. Olha Bolsonaro tentando trazer o STF para perto. Tem que conversar, falar, ó, viu todos os problemas causados, foi lá, pediu para falar com o Fux, falou, Fux, e aí, vamos resolver umas coisas aqui, Fux, vamos... Do jeitinho, do jeito que tá, não dá. Vamos tentar colocar o país nos trilhos. O Fux, querendo ou não, tem umas coisas meio complicadas, um apoio da Lava Jato, mas vai fazer o quê? É melhor conversar com o Fux do que esperar o próximo presidente do STF. Você sabe que é o próximo presidente que vai substituir o Fux em questão de 2 anos? Luiz Roberto Barroso. Durante as eleições presidenciais, não devo falar isso aqui logo mente vai falar de voto. Aí olha só, a reunião durou 45 minutos e acontece sem a presença de assessores ou ministros. Na oportunidade, Fux apresentou os principais diretrizes da gestão à frente do STF e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2020-2022. Fux destacou ao presidente da República que pretende fortalecer a vocação constitucional do Supremo. Eu quero entender um pouco o que é que Fux classifica como vocação constitucional. Se ele está falando assim que o STF nasceu realmente para julgar, sabe, desempenhar o papel de um juiz, de uma corte, muito bom. Porque a gente tem visto que o STF está gostando de legislar um pouquinho, né? O ativismo judicial está acontecendo. E aí fala mais uma coisa, mostrou daquela gestão lá, os 5 pilares da gestão dele. Não sei. E aí, isso é uma matéria do antagonista sobre essa questão. Deixo aqui para vocês em aberto para a gente olhar, né? Vamos ver o desdobramento disso daí. Mas o antagonista diz o seguinte, ó. Questionado sobre reunião com Fux, Bolsonaro fez coraçãozinho com a mão. Bom sinal? Ele podia ter dado legal, podia ter dado aceno, podia ter só qualquer coisa. Um coraçãozinho, não sei, achei um pouco simbólico. Senti que ele gostou da conversa. Senti que ele gostou. Não vou dizer que foi o melhor cenário, mas acho que Bolsonaro pode ter gostado. Vamos acompanhar. E aí que eu falei pra você a questão eleitoral. Vou mostrar aqui a fala de Bolsonaro, depois fala até aquele comentário colocando o Barroso. Olha só. Perguntaram para Bolsonaro o que ele acha desse voto do futuro, né? Voltar pelo celular ou pelo computador. Olha o que o presidente disse. Pergunta, presidente. O TSE
estudar a probabilidade do voto online pelo celular ou computador. Eu prefiro o papel. Eu prefiro o papel. Nós preferimos. O papel tem como, acoplado ao eletrônico, é uma forma ideal de você não ter fraude de eleições. Agora no telefone, eu não sei como é que seria, desconheço. Mas se for o cara votar aqui no dia das eleições, pode um cara do lado comprar o voto dele e ele vota ali na hora dele. Isso pode acontecer. Nos Estados Unidos é tudo no papelzinho. É papelzinho, é. Não precisa falar mais nada, né? Tá certo. Também? Satisfação. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Bom trabalho. Com Deus. E aí ele dá tchau. E aí Bolsonarozinho dá tchau. Eu fui atrás de algumas informações sobre isso daí. Uma das propostas, das formas de fazer isso daí, desse tipo de voto, o cara fala através até de blockchain, de uma forma que, imagine, em vez de um bloco cair uma única urna, caem todas as urnas ao mesmo tempo. Aí, cara, eu não vou dar explicação para vocês o que é blockchain, vai levar muito tempo. Quem já viu um curso de internet, olha, quem tiver interesse, vai atrás. Para eu tentar ser até um pouco justo. É uma coisa que tem uma certa segurança, realmente. Você vai, a depender, pode ser. Mas o que me preocupa é uma coisa que eu digo para vocês. Eu prefiro um homem de bom coração, como é Bolsonaro, que não é um gênio. Bolsonaro não vai ganhar um prêmio Nobel de economia ou de ciência aeroespacial, ele não vai fazer um foguete para ir para Marte. Só que o cara que tem bom coração, até que Bolsonaro tome alguma atitude errada, a gente sabe como é a providência divina. Às vezes Deus coloca o trem no trilho e a coisa pode ir pro caminho certo, sabe? Já um cara que é muito esperto, mas não tem um coração puro, quando essas pessoas pensam em algumas coisas, eu não sei porquê, mas eu tenho aquele sentimento que sempre tem um jabuti, né? Uma casca de banana pra gente escorregar no meio do processo. E aí o Barroso veio com essa ideia, voto do futuro. Voto do futuro, voto do futuro. E recentemente, aí no mês de setembro, comecei a falar, sei lá, tem uns 3 dias, o Barroso contratou, né? Não contratou. Nomeou um novo coordenador para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que o rapaz vai ser um coordenador dessa parte de desinformação, sabe, de redes, para garantir a segurança, sabe, contra fake news e diversas coisas. E eu mostrei para vocês que é o tal do Thiago Randon. E aí você viu, ele, nas últimas horas, completou aqui um texto que eu mostrei para vocês, que é a questão do fake news, que o cara fala, que o Thiago assumiu a coordenação, ele fala o seguinte, ó. O artigo do Ronaldo ilustra muito bem como estamos buscando construir um plano para essa eleição e as próximas. Inclusive, essa é a manchete. Como o TSE pode construir soluções duradouras. Ou seja, o Barroso colocou um cara que está no TSE não olhando apenas para a eleição atual. Eles já estão querendo fazer modificações que vai ficar, gente. Vai ficar. E quando essa gente modifica a máquina, eu fico preocupado. Olha só, com parceria e colaborações com diversos setores da sociedade para amenizar os efeitos desse fenômeno complexo. E aí o Thiago, qual é o problema disso daí? Porque o que é que eu tô pegando tanto no pé desse Thiago? A vida desse rapaz, pelos últimos 4 anos, basicamente está girando em soluções digitais para processos eleitorais, desenvolvendo aplicativos, fazendo lobby para isso daí, mostrando essa questão, robôs, aplicativos de crowdfunding. Ele, inclusive, já falou no passado, olha só, em 17 de maio de 2017, pelo menos quando o vídeo foi feito pelo YouTube, sobre o voto do futuro. Sim, ele tá falando isso daí, ele já cita a opção de blockchain e outras coisas. Eu assisti 2 palestras desse cara, gastei meu tempo, sim, foram muito chatos, eu poderia estar vendo outra coisa, mas você vê claramente que o discurso dele, sabe, é de esquerda. Ele usa para assim, não, temos que formar coletivos. O coletivo é um coletivo de esquerda, né? Esse negócio de ONG, essas coisas. E ele fala várias coisas, fala de feminismo, fala disso, de minorias, de inserção, discurso de ódio. Você vê toda a fala desse cara. E esse cara tá há anos fazendo isso daí. Aí eu pergunto para vocês, se Barroso quer tanto colocar, um voto do futuro, quem melhor do que, sabe, um cara da área de TI que está há mais de 4 anos nesse meio, que inclusive já desenvolveu aplicativos que são usados, tem lá ele tem um aplicativo inclusive com o nome era Voto do Futuro. Acho que era esse o nome do aplicativo desse cara. Mas eu sei que ele tem um app cívico, tem várias coisas, site de crowdfunding. Então me preocupa um pouco. Eu acho que vocês viram lá que Bolsonaro também está um pouco preocupado. Eu vou com o presidente. Faz a urna, normal, coloca a impressorazinha, o cara vai voltar, vai querer o voto lá impresso dentro de uma urna, ninguém vai levar para casa,
A gente confere, se alguém tiver dúvida no resultado final da eleição, vamos recontar os votos. Mas o STF não quer, né? O STF não quer de jeito nenhum. E aqui, olha só, outra palestra que tem dele, essa aqui é mais recente. Até recomendo vocês assistirem. Cyberguerra e o futuro da democracia. Fala umas coisas, fala de distopias, utopias, até umas palavras que o Barroso gosta de escrever em seus artigos. Esse cara tem umas ideias meio complicadas. Não vou falar muita coisa, né? Tá até do TSE, não quero confusão com ele, mas recomendo. O vídeo só tem 516 views. Recomendo. Aqui o título, ó, Cyberguerra e o futuro da democracia. Thiago Rondon, no TEDx. Que é assim que se fala, lá em Blumenau. Vai lá e veja como esse rapaz pensa. E saiba que ele estará à frente do TSE. Está, né, um dos membros. Mudando aqui de assunto já, olha só essa notícia. Questão de movimentações em Brasília, que também está falando bastante, né? Briga pela a comissão mista de orçamento, né? Já desgasta Arthur Lira no Planalto. Fui lá ver o que está falando isso daqui, né? Essa briga entre Arthur Lira e Elmar Nascimento pelo comando da Comissão de Orçamento do Congresso tem agradado aliados do presidente da casa, o Rodrigo Maia. Quando o Maia tá gostando, eu não estou gostando. É que Lira e Nascimento, amigos de longas datas, entraram aí numa disputa grande por causa da intenção do aliado de Maia de também disputar o comando da Câmara, cargo cobiçado por Arthur Lira. A dupla tinha um acordo pelo qual Nascimento comandaria a comissão, caso não queimasse a largada na disputa pela presidência da Câmara. O acordo já não existe, a briga segue e já provoca atrasos na formação da comissão, o que preocupa o Planalto. Por quê? Porque essa comissão, inclusive, vai olhar sobre o orçamento do executivo, da questão da economia, diversas coisas. Então, é algo chave para o governo. Com o avanço de Fábio Faria e de Ricardo Barros nas articulações do governo, Lira também perdeu força na campanha para ser o principal nome do Palácio na sucessão de Maia. Ele é, a priori, um dos principais nomes fortes, realmente, é ligado, mas Bolsonaro nunca bateu o martelo, sempre deixou aberto. Vocês viram, inclusive, a questão até do Baleia Rossi, lá, elogiou Bolsonaro, na época que o Temer foi lá pro Líbano, Bolsonaro fez um aceno, Bolsonaro não quer perder o apoio de ninguém. Até eu mostrei para você, sei lá, tem um mês mais ou menos, mas o candidato forte mesmo até o momento ainda é o Lira. E olha só, quanto menos Lira e outros deputados se entenderem sobre questões de interesse do governo, como avançar nas matérias do orçamento, melhor é para quem defende o projeto de reeleição de Maia ou mesmo um nome do campo político dele. Ou seja, quando a base do governo, quer dizer, quando a base do governo não consegue colocar em prática os planos do governo, ou tem problemas, tem embates, cara, não é bom para o governo e acaba perdendo muito tempo e cedendo tempo para os adversários começarem a se articular. Então vamos ver. Eu acho que essa questão o governo está olhando bem de perto. Inclusive a mídia já está começando a falar de forma repetitiva. Todo dia agora se fala na presidência da Câmara. E isso é fevereiro, 1º de fevereiro. A gente está em outubro. Falta aí mais de 3 meses. Mas olha como estão as coisas. E aí, continuando aqui, gente, teve uma fala que eu acho interessante, que foi de Carlos Bolsonaro. Ele traz aqui uma imagem, diz que Bolsonaro inaugurou mais uma escola cívico-militar, fala várias coisas. Ele diz o seguinte, ó: um homem sozinho não muda tudo na velocidade e do jeito que gostaríamos em tão pouco tempo. Entretanto, vemos muitos avanços acontecerem, mesmo que uma infinidade de poderosos não queiram. Este é o jogo. Todos precisamos ter consciência e fé. É um jogo. E aí você vê, né? Bolsonaro foi lá se encontrar com o Fux. Vai falar para ele não se encontrar com o STF. Vai falar para o Bolsonaro não tentar acalmar os ânimos. Então, o presidente está fazendo algumas coisas. O Carlos sempre teve um bom contato com a base. A base sempre ouviu o Carlos. Principalmente a base nas redes, base no Twitter. É sempre lá no Twitter. Então, se o Carlos está falando, cara, tem um pouco de consciência e fé e tá jogando o jogo. Juntando o que eu falei nos últimos dias, eu acho que a gente está no caminho certo. Vamos esperar para ver. Fevereiro de 2021, acho uma boa data para botar um termômetro no governo. E aí, mudando de assunto mais uma vez, falando do cara aqui que não sei o que falta na vida desse cara. Sabe se é amor, sabe se é Jesus no coração. Mas, defesa de Moro pede guerra com... A manchete acho que está mal escrita, né? Mas basicamente, eles criaram uma confusão com o Bolsonaro para ter um novo relator no STF. Aí você vai ver o que aconteceu, né? A Defasa, tô dizendo que o pessoal da Versa é o Defasa, meu Deus. A defesa do ex-ministro de Justiça, Sérgio Moro, pediu ao STF um novo relator seja designado por inquérito.
Partindo da premissa objetiva decorrente da aposentadoria do Celso de Mello, o presente inquérito policial não possui relator originário a partir da data de hoje, então requer-se imediata redistribuição do feito nos termos dos dispositivos regimentais acima mencionados. Então você vê, pessoal, que é o novo. Por quê? Porque a conversa é que o Cássio iria entrar e iria assumir os inquéritos processos do Celso de Mello. Por que Sérgio Moro não quer? Deixa aí, Sérgio Moro. Dia 21, sabe, semana que vem, basicamente, o Cássio já vai passar pela sabatina, que é uma semana que vem, uns 10 dias, vai passar pela sabatina, vai tomar posse, e aí ele vai pegar seu papelzinho e vai botar pra frente. Não tenha medo. Quem não deve, não teme, Sérgio Moro. Quem não deve, não teme. Espera aí 10 diazinhos, né? Mas vejam, como o Moro está preocupado com isso. Desde o início do depoimento, eu acho que pegou muita gente de surpresa, o advogado que ele escolheu, pegou um advogado criminalista, especializado na área de lavagem de dinheiro, que não tem nada a ver com isso daí, para defender ele. Um advogado caríssimo, que trabalha, inclusive, trabalhou na Lava Jato. Não, trabalhou naqueles escândalos do Odebrecht. Então, vai vendo. E aí, né, na quinta-feira, e aí, segundo a defesa de Moro, a redistribuição do inquérito é necessária, considerando a natureza célere do procedimento inquisitorial, bem como o prazo cedido para o seu término. Aguenta aí, Moro, é só mais 10 dias. E ainda Sérgio Moro veio lá, né, para dar uma matéria da CNN, dizendo: se diminui o risco e aumenta a oportunidade, a corrupção volta. Eu grifei, mas está aqui de novo o grifo. Juiz responsável pela Operação Lava Jato no Paraná em 2014 e final de 2018, Sérgio Moro criticou a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que a força-tarefa acabou para o seu governo porque não haveriam casos de corrupção, segundo ele, a serem investigados. Em entrevista à CNN, nesta terça-feira, o ex-ministro da Justiça argumentou que, olha só, a máquina da Lava Jato precisa ser mantida para manter no horizonte de políticos potencialmente corruptos o risco de virem a ser investigados. Gente, é muito bonita essa frase de Sérgio Moro, mas sabe como é que eu interpreto isso? Sérgio Moro quer manter a estrutura lavajatista para fazer com que esse estado policialesco que o Brasil vive se perpetue. Ele não quer acabar. Existe hoje um estado policialesco no país. Você vê, por que Sérgio Moro queria tanto o COAF? A gente acabou sabendo na época da Vaza Jato, porque o Deltan tinha falado lá com o Lionel, falando assim: e aí, cara, dá uma olhadinha aí no COAF, assim, uma olhada informal. Olhada informal. Até o João Mendes se indigna com isso. E vamos concordar. Olhada informal no COAF. E aí você vê, o Moro colocou na época a Érica Marena no COAF, que é da equipe dele, desde a Lava Jato, inclusive trabalhou no caso, aquele caso que não é nada famoso, ninguém nunca ouviu falar, que é o Banestado. Banestado, que não deu em nada. Pizza. Que o Moro era o juiz, o Carlos Lima também estava outra coisa, que hoje em dia é o colunista do antagonista, que era da Lava Jato. E aí, Moro, rapaz, eu só consigo acreditar que Moro quer manter esse estado policialesco que o país vive. Que, convenhamos também, a gente viu que esse pessoal às vezes esquece de como a justiça deveria ser, né, o procedimento, e resolve fazer assim, umas coisas meio de barrigada, que são meio complicadas. E aí, olha só, a decisão de cometer um crime de corrupção envolve sério risco e oportunidade. Se diminui os riscos e aumenta as oportunidades, a corrupção vai aparecer, ela volta. Não podemos achar que vamos coibir essas práticas unicamente confiando na virtude das pessoas, disse Moro. Então, ele tá falando isso daí, acho que porque Bolsonaro diz, né, que ele escolhe pessoas, sabe, de confiança, ele não escolhe qualquer um, não é indicação política, principalmente nos ministérios, pessoas chaves, ele sempre coloca as pessoas certas. Agora, o que também me entristece é que ele é um juiz que passou por concurso público e parece que ele se esquece que existe Ministério Público, que existe Polícia Federal, que existe auditorias. Ele quer vender uma ideia que só a Lava Jato é que combate a corrupção. Só a Lava Jato, e não é. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira. Isso daí ele quer puxar o peixe dos amigos dele, os lavajatistas. E depois ainda vai, ó. O ex-ministro criticou o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, mesmo com aprovação em alta influência no Congresso, o presidente não se engaja na agenda anticorrupção. Aí uma piada. Diante de tudo que o governo vem fazendo,
diante de tudo que o governo fez, me falar que não se engaja, aí não dá, né? Aí a culpa é de Bolsonaro. Por que o Sérgio Moro não fala do... Ele nunca... Vocês já viram eu trazer, ou vocês já viram com seus próprios olhos, Sérgio Moro cobrando a Rodrigo Maia que ele paute a PEC da segunda instância? Prisão após segunda instância. Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Ele só fala de Bolsonaro o tempo todo. Porque é a única forma dele se manter politicamente relevante. Ele quer ser candidato, possivelmente a senador em 2022. Ele, presidente, ele sabe que ele não ganha. Não vai ganhar. A não ser que, talvez a mulher dele, né, fale umas coisas, ele acredite na palavra da Rosângela. E aí, gente, olha só. Veio o Mandetinha, ele, ninguém tava nem aí, não deu repercussão na ida dele no Roda Viva, nem nos jornais saiu. O cara tá totalmente apagado. Mas ele vem falar das eleições de 2022 e diz o seguinte, Moro tem que ficar no Brasil e lutar. Inclusive, ele queria que Moro fosse o vice-presidente dele, né? Vice na chapa. E o Carlos fala o seguinte, né? Essa ciência, a biografia e os tucanos. E aí o Renatinho fala o seguinte, o biografado Fujão, que correu do Ministério da Justiça logo após a prisão do Fuminho, outro membro do PCC, anuncia mais uma fuga, sua saída do Brasil, inclusive virando motivo de chacota com o próprio Mandetta, seu amiguinho. Mas a máscara que cai é de Jair Bolsonaro. A culpa no final é sempre de Jair Bolsonaro. Vai vendo, vai vendo. E aí, cara, eu não sei até onde vai a política brasileira, mas se você falar, eu sei que vocês não irão acreditar. Mas olha o que Major Olímpio está falando sobre Sérgio Moro. Vem o Moro aí como uma alternativa conservadora, como você já tinha me perguntado, e pode ir para o segundo turno em 22, ou Moro e Bolsonaro, ou Moro e posse do Lula, ou se o Lula conseguir as benesses aí de ser tido como inocente. E posso fazer um adendo? Pois não. O senhor fala que o Moro pode ser uma conservador. O Moro já tem demonstrações claras de que ele talvez não tenha aderência com as pautas conservadoras. Uma demonstração muito clara que ele deu é referente à pauta desarmamentista. Né? Como é que o senhor encara isso? Ele é uma alternativa conservadora que não é armamentista? Não, mas todo mundo tem aí posicionamentos que não agradam todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Eu nem vou continuar mais, gente. Que agora é só choro, maluquice, sabe? Ginástica mental pra falar que não é assim, que Moro é conservador. Diante de tudo que a gente já viu, né? Defende ativismo judicial, defende o aborto, defende desarmamento, queria colocar Ilona Sabó, amiga do Jorge Soros. Mas não, Moro é conservador. Meu Deus, eu quero saber que conservadorismo é esse de Sérgio Moro. E aí, já avançando um pouquinho no assunto aqui também, pra gente chegar na questão do ex-espião e mostrar umas coisas que tá acontecendo lá na minha Bahia, que afeta o Brasil inteiro, não acho que é brincadeira. Olha só. O Átila Tamarindo, ele traz aqui uma postagem da tal de Sabine, alguma coisa, sei lá, se pronuncia essa menina, que ela fala o seguinte, o que preocupa é a anulação do Ministério da Saúde, diz o Mandetta no Roda Viva. É quase como se o Ministério da Saúde tivesse sido colocado de castigo, ele falando barbaridade do Pazuello, falando que não é ministro coisa nenhuma, que acabou o Ministério da Saúde. Não sei nem como levar isso a sério. Aí o Átila soltou uma... Eu achei que ele já tinha descido, sabe, até o fundo do poço. Só que agora ele desceu até o fundo do poço, ele pegou uma pá e ele começou a cavar para mostrar que dá para passar do fundo do poço. E ele fala o seguinte, ano que vem, sim, 2021, a pandemia vai voltar. A economia estará no chão, brasileiro sem dinheiro, dólar no teto, doenças crônicas não tratadas em 2020 e o Brasil sem Ministério da Saúde. Ele já tá falando que ano que vem vai ter pandemia de novo. Vai voltar, gente. Vai voltar. Aí eu pergunto, peraí, mas só pra gente não ser assim tão chato com ele. Se vai voltar, é porque já acabou? Então agora pode acabar o lockdown, as crianças podem voltar pra escola, tudo. Agora até onde vai, né? É o mercador, sabe? Tem que vender alguma coisa. É o clickbait. É o cara do clickbait. Ano que vem vai voltar. Ele já tá te falando. Tudo de novo. E aí, olha só, aqui é a resposta do povo para ele.
O cara aqui da esquerda vem reclamar, ó, no Leblon, no feriado de ontem, durante a maior pandemia, virou carnaval, aglomerado, sem máscara, aí todo mundo aí, coisa de fora, literalmente, realmente tem um cara assim que abaixa. Aí o Roger falou o seguinte, imaginando o carnaval, o Dória já vai reabrir o sambódromo, o Bruno Cláudio vai reabrir o sambódromo brevemente, para as famílias poderem utilizar aquela área. Não duvide não que vai ter carnaval no que vem, viu? Eu não gosto de carnaval, mas dessa vez eu quero que tenha um carnaval. Gente, quero mostrar essa imagem aqui pra vocês. Do governo. Já dá sei lá, bater uma palma pro governo. Porque apagou, tanto que tem essa quadrada azul aqui embaixo falando o seguinte, ó. Erra carregar o tweet, o governo apagou, voltou atrás. Graças, com certeza, à pressão do povo. Olha só. O governo federal postou algumas coisas sobre a vacina e falou que o plano de imunização do governo será apresentado nos próximos meses e está previsto o rastreio e o monitoramento de cada dose. Cada dose, rastreio. Para isso, será necessário fornecer o CPF no ato da vacinação. Cara, perguntar a vocês, alguma vez vocês apresentaram o CPF quando vocês foram tomar a vacina? Porque esse pessoal quer saber. Gente, cada dose vai ter um número de série. Por que quer saber quem tomou o quê? É meio complicado. Vou fazer até uma meia-culpa pro governo, que existe aquele projeto da unificação do sistema de saúde, que, por exemplo, você fez, até o amigo meu tava falando, sei lá, eu tava lá na Bahia, topei, fui no hospital, tomei um remédio para desinflamar, e aí tive uma reação alérgica, depois voltei e falei, tive uma reação alérgica, eu sou paciente, eu não tenho memória fraca, não lembrei. Depois mudei de estado, fui para São Paulo, e aí a pessoa me pergunta, e aí, você pode tomar qualquer remédio? Eu falo, pô, não posso tomar qualquer remédio, porque eu tive uma reação alérgica. Tá, e qual foi o remédio que você tomou daquela vez que teve a reação alérgica? Eu falo assim, pô, eu não lembro. Ela falou, pô, você pode me passar o seu CPF? E aí a ideia do governo é criar um banco de dados, por exemplo. Então vai ver, pô, lá em 2010 você tomou aquele remédio, teve uma reação alérgica, então, sei, tá tudo no sistema. Então criar um sistema unificado. Talvez a ideia do governo é colocar isso daí, mas pô, nessa situação, para que a gente envolver na pandemia, eu acho bem complicado. Eu acho bem complicado mesmo. Ainda mais vendo que o governo foi lá e apagou. Então, vamos esperar para ver. Mas quero mostrar aqui você o que teve. Mostrar, o governo já voltou atrás. Colocou isso daí. A mídia fez até uma repercussão mostrando que a base estava revoltada com o governo. O governo já voltou atrás, pelo menos apagou a postagem. Vamos ver o desenrolar disso daí. E aí o Fiuza fala o seguinte, ó. Como é que esse plano de imunização do Ministério da Saúde prevê o início da vacinação no primeiro trimestre de 2021? Previsão baseada em que cronograma científico? Aderiram à onda da especulação, porque a gente não sabe se realmente vai ter vacina ou não. E essa ideia de CPF obrigatório para rastrear, isso veio do país lá dos amigos do Dória. E aí, falando dos países amigos do Dória, olha só que coisa interessante. Bahia. Eles, aquele país, né, assinaram o contrato da ponte Salvador Itaparica dia 20 de novembro. Assinou o contrato, isso aí se faz na Bahia há anos, enfim, eu vou fazer. Realmente lá tem lá o ferryboat, o pessoal pega, mas leva muito tempo. Isso daqui seria meia horinha de viagem. É um percurso aí de... desculpa, acho assim, o percurso mais perto dá em torno de 13 quilômetros, eu sei disso, porque tem a travessia mais grande de Salvador, a travessia de maratona aquática. Meu pai já fez essa travessia 3 vezes. Não hoje, né? Quando era mais novo. E aí, olha só. A preparação. Diz aí que o pessoal comprou, tudo aí lá, demorou por causa de diversos motivos da pandemia. E diz o Leão que hoje terá uma reunião com o Rui Costa para tratar do fundo garantidor a parte de 1,5 bilhão que cabe ao governo baiano. O Leão é o vice-governador. Tá aí em campanha, ajudando o candidato. E aí, fala aí, o governo da Bahia vai entrar até com valor. Beleza. Até aí tudo bem. Só que aí, olha só. Olha essa matéria aqui, ó. 29 de março de 2019. Esse site aqui não tem... Eu acho que ele não tem engajamento político. Se tiver, não é da direita. Mas ele já fala o seguinte, ó. Nova Rota da Seda une Itália e o pessoal em investimentos para a infraestrutura. Os amigos do Dória
por meio de suas empresas, afirmou que em várias ocasiões que um dos principais focos de investimento no Brasil é infraestrutura, logística em portos, rodovias ou ferrovias. Não só isso, a nova Rota da Seda também contempla a parte de energia, sim, energia, e agricultura. Pelo menos isso, e mais algumas coisinhas, mas agricultura, energia, infraestrutura e logística é peça-chave. Vou explicar logo menos. E você vê, ó, um dos exemplos de outras empresas que já veio para o Brasil em 2016 é a 4C. Communication Construction Company. E o primeiro C é o nome do país. 4C, vou chamar de 4C, que entrou no Brasil em 2016, comprou 80% de uma construtora de médio porte, com remate por 350 milhões. Em 2017, ela fechou a aquisição de 51% do Porto de São Luís, onde é sócia da família do empresário Walter Torres. E olha só, você é um país que exporta muito, tudo é made in China, vocês veem aí todo que é canto. Você quer botar para frente, você quer botar para frente mesmo a sua mercadoria. Se você tem um porto que é seu, você já não pode fazer aquele porto de uma forma mais bonitinha para as coisas entrar mais fácil no seu país? Na Itália, eles, além de fazer um porto, com certeza para eles ter um proveito maior, né, favorecer eles mesmos, ainda teve uma mudança na tributação. Não vamos cobrar tributo no que vai vir aqui, lá no meu país, para facilitar minhas exportações para o seu país. Esse povo não é besta, eles querem controlar a logística. Aí imagina se, não sei, começa um conflito meio ideológico entre eles e, por exemplo, Estados Unidos, e ele tem o dono do porto falar, no meu porto, o seu navio pode até entrar, mas eu vou te dar aqui um amasso, talvez de uma semana, até tu poder descarregar teu container, ou começa a gerar problema, descaso, ou até realmente fala, não, eu não vou deixar teu navio parar no meu porto, porque eu sou dono, eu tenho 51% do porto. O que é que vocês acham? É muito improvável? E aí você vê, ó, fatura um aumento global de 70 bilhões. A maior empresa de infraestrutura deles tem planos ambiciosos para o país, de terminais agrícolas, olha só, agrícola, aí fala o TGB da Babitonga em Santa Catarina, até a fatia da Ferrovia Malha Sul. A estatal chinesa também está de olho nos leilões do setor de infraestrutura, como a Ferrovia Ferrogão e a construção e operação da ponte Salvador-Itaparica. Isso daqui era no início do ano passado, em março. Aí, tá falando dessa empresa. Qual é a empresa que fechou o contrato? Isso daí, no final do ano passado, é a matéria do próprio site lá do país. Peguei lá, fui lá no navegador deles, que só pesquisa na língua deles, depois traduzi para o português. A licitação para o projeto da ponte na Bahia está a empresa se torna suas únicas participantes. Ou seja, olha que licitação interessante. Só tem empresa lá daquele país. Meio que todo mundo desistiu. E aí, olha só com suas duas empresas que estavam concorrendo. CR20 e a 4C. Aí eu fui olhar quem realmente venceu o consórcio no final das contas. Quem venceu o consórcio está aqui, ó, essa matéria do G1. Foi um conglomerado de 3 empresas, que foi a CR20 e 2 divisões da 4C. As empresas que já estavam lá. Então, são empresas que desde 2016 já estão no Brasil. Pelo menos uma delas, a 4C. Você vê como são as coisas. Olha há quanto tempo esse pessoal já está trabalhando no seu plano dentro do Brasil. E aí tem uma matéria que é interessante, que é uma matéria de 2019, 1º de setembro, que diz o seguinte, ó, Nordeste vira palco, uma nova disputa tecnológica entre a América e o pessoal dos amigos de Dória. E não sei se vocês estão acompanhando, tem algo chamado que é Consórcio do Nordeste. Só os governadores comunistas do Nordeste. É quase um Fórum de São Paulo nacional, sabe? Só do Nordeste. É um Fórum de São Paulo no Nordeste. Engasguei agora. E olha só que interessante essa matéria. Olha só. A da Rua era por ter grifado essa palavra, que é uma empresa que fabrica câmeras com capacidade de reconhecimento facial e que entrou em agosto na lista de empresas vetadas pelos americanos, já fornece equipamentos para o governador de Pernambuco e na Bahia, além de participar na licitação do metrô de São Paulo. Na Bahia, foram investidos mais de 18 milhões em sistema de reconhecimento facial daquela empresa que quer participar do 5G a todo custo. Segundo o governo, a tecnologia permite à polícia baiana comparar os rostos, as câmeras são instaladas com os bancos de dados da Secretaria de Segurança Pública. Ó, uma empresa, que o Estado Unido fala, ó, existem leis que toda empresa lá, se o governo deles quiser ter acesso ao banco de dados, eles podem ter.
significa que possivelmente hoje, talvez, eles já tenham todo o sistema de banco de dados da Secretaria de Segurança Pública. Corre o risco de eu ir lá dar um passeio, se eu for lá dar um passeio, ele até fala de minha cara já, e saber de onde eu vim e tudo, porque, cara, Secretaria de Segurança Pública tem acesso. Vai vendo, ó, olha a empresa, da rua, grava essa empresa, porque eu vou falar do espião lá que foi preso lá no início do ano. O Ceará estuda ampliar seu sistema, com parceria com a da rua. Em Pernambuco foram compradas 1.380 câmeras da mesma empresa de segurança no metrô. E olha só, essas empresas estão participando ativamente da cooperação de cidades inteligentes. E acho que vocês devem saber o que é isso. E olha só, quem disse isso daí foi a cônsul lá no Recife, a Yan Yu-King. Acho que é assim que se fala, acho que é uma mulher. Estamos dispostos a contribuir para o desenvolvimento da tecnologia de informação no Brasil sob o Belt and Road Initiative, que é BRI, ou informalmente, Nova Rota da Seda. Vai vendo. Querem colocar a todo custo o Brasil na Nova Rota da Seda. Afirma ela em referência ao maior projeto do governo para ter acesso a mercados internacionais por meio de obras de infraestrutura. E aí, essa matéria que eu falei que achei interessante mostra o quê? Em setembro do ano passado, eles já tinham colocado a mão. No Maranhão, construção dos portos, negociação para a campa de câmara de reconhecimento facial, Piauí, investimento em energia eólica e solar, fornecimento de fibra ótica, né? 5.000 quilômetros lá no Piauí conectado. Olha só, estrutura de internet. Bahia, participação do projeto aí da ponte, já era aí a 4C, a CR20 e a outra empresa aí. Investimento em energia renovável, também na Bahia. Energia. Imagina não ter energia elétrica. Já passou um dia sem energia elétrica? Imagina quem controla a energia elétrica é outro país. Que você possa ter, talvez, até um embate. Investimento de mais de 18 milhões no sistema de reconhecimento facial, isso na Bahia. Olha a empresa, aquela começa com H. Projeto de leve transporte do consórcio Skyrail na Bahia, que isso é questão de metrô, ferrovia, logística de pessoas. Pernambuco, metrô, questão de câmeras, governo também câmeras, reconhecimento facial, comprar a parte de uma empresa de combustível. Na Paraíba, licitação, também reconhecimento facial, consórcio Nordeste, tá com tudo. Participação aí no estaleiro, também questão de portos. Ceará, fibra ótica, 5.800 km. Vídeo monitoramento, também aqui, ó, com a da rua. Fornecimento técnico na área de saúde. Vai vendo. Rio Grande do Norte, 2 bilhões em energia solar. Também em tecnologia por empresas. Na Alagoas, embalagens e aí tem fontes que eles dão isso daí. E por que eu tô falando dessa empresa da rua? Porque eu falei tanto, fiz questão de falar disso daí. Tem um espião que realmente teve uma matéria que saiu na grande mídia. Foi no início do ano, me perdoe porque eu não coloquei aqui a data, mas isso aqui eu acho que foi lá para março. Saiu uma matéria na época, aqui no Estadão, falando que juíza foi 14 flagrados com 15 mil testes da questão em prisão por tempo determinado. E um desses caras que foi preso foi o Marcos Zeng, que era o proprietário do imóvel, que tinha uma carga roubada. Vocês devem ter acompanhado esse caso. E aí, olha só, o Zeng é responsável por diversas negociações e intermediações de negócio entre a Secretaria Estadual de São Paulo, governo estadual e o país. E aí, fui mostrar para vocês que esse cara, em 2017, ele já tinha reuniões com o Geraldo Alckmin. Ele já estava lá, ó, Marcos Zeng, já estava aqui. Mostrei também, ó, ele participava da... Como é que eu posso falar? Que é o Banco do Brasil na China e a Associação Geral de Xangai vão dar suporte ao governo para atrair investimentos para o Estado. As duas instituições, quem diz aqui é o Marcos Zeng, que ele está participando disso daí. Aqui é como se fosse, sei lá, a Associação de Comércio de São Paulo. Isso daqui já vem tudo na questão, já prevendo aquela questão do escritório que o Dória ia abrir lá, né? Que falava que era missão lá em São Paulo, que a missão de São Paulo que o Dória foi para negociar, conversar com a galera. E aí você vê, ó, 17 de abril. Aqui que tá interessante. Depois que Dória foi lá, abriu escritório, fez visitas, olha só. Melo recebe empresário em busca de parcerias para a cidade. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Esse cara tinha recebido o Marcos Zeng. E aí, olha só,
Em março, Mogi das Cruzes recebeu doação de equipamento da tecnologia da Rua. Sim, é da Rua, que lá o Nordeste quer trazer. A empresa escolheu a cidade para um projeto inovador voltado para Safe City, cidade segura, cidades inteligentes, reconhecimento social. Esse cara foi preso. Foi esse cara aí que fez a ponte, o Marco Zeng. Ele que foi preso. Você tá vendo porque é minha preocupação? O rapazinho que ele tá fazendo foi preso esse ano. E aí, você vê, ó, Marco Zeng aqui também, ó, assinando parceria de agricultura com a cidade lá do país. Ó o Zeng aqui de novo. Foi um cara que tinha sido preso, foi preso esse ano. Eu não sei do paradeiro dele. Sabe o que foi que aconteceu? É um caso bem complicado, né? E aí, olha só. Marcos Melo e Rodrigo Achui participam lá no país de reunião com empresas especializadas na construção de casas populares. Questão de infraestrutura, construir infraestrutura. Quem estava ajudando também? O Marco Zeng. E aí eu quero mostrar isso aqui para vocês. É uma matéria de 2017. Você lembra que o Dória foi lá, tirou foto, tinha um monte de coisa? Uma das empresas que o Dória visitou pessoalmente em 2017, é uma matéria, isso inclusive está traduzida para o inglês, a matéria original está em mandarim. O Dória inspecionou a da Rua. Sim, gente, a da Rua. O Dória foi lá. Olha tudo que o governador João Dória vem fazendo. Olha lá a empresa dele, o LEED. Ele abriu lá o LEED China, vocês sabem lá, né? Eu odeio falar esse país. Eu não sei porquê, não dá certo falar. Abriu um escritório na cidade de São Paulo. Olha tudo que o João Dória vem fazendo. Os acordos desde 2017. Tem empresas operando no Brasil desde 2016. O Marco Zeng foi preso. Vai vendo. E é o que está acontecendo na Bahia agora. Vocês acham que isso daí não é parte de uma coisa grande? É grande, gente. É grande. O plano desse pessoal continua a avançar. Fiquemos ligados. E aí, ó, enquanto o João Dória vai se aliando com o pessoal, Bolsonaro, sabe, o governo Bolsonaro vem se aliando com outros. Olha só que matéria interessante. Grupo de Lima renova apoio a Juan Guaidó. País aqui da América Latina falando, a gente não tá fechado com Maduro. Maduro, não, você não. É uma derrota grande pro Foro de São Paulo. Inclusive o Canadá também faz parte disso daí. Notícia interessante sobre o mercado internacional. Saiu que ontem Tereza Cristina estaria aí assumindo a dianteira no acordo entre União Europeia e Mercosul. Esse acordo, então, estou falando, vai beneficiar tanto, principalmente nosso país. E aí, nas últimas horas, já saiu a matéria falando que Portugal anuncia apoio entre o acordo e diz que basicamente foi um desdobramento já do seminário que contava com a Tereza Cristina e ministro lá do governo português, por aí vai. Então, espero que realmente a Tereza Cristina possa estar ajudando o país, né? Espero que volte para o Brasil com boas notícias, nossa ministra aí. E aí, pessoal, notícia aqui boa, só para dar para vocês. Eu não acho que vá para frente, é bom demais para ser verdade. Mas um deputado aí criou um projeto de leis 4892 que estabelece que a religião está acima da ideologia de gênero, sabe? Se o pastor falou, cara, a Bíblia diz isso, e o cara fala, não, você tem que realizar, e fala, não preciso, porque a minha religião não deixa, você não pode. Eu não vou ler o texto, você deve estar entendendo o que eu estou querendo falar, umas coisas meio complicadas de se falar, mas lê o texto, sabe? Como a gente tem que falar no jeitinho. E para quem diz que Bolsonaro não quer combater corrupção, bom, partido de esquerda tem ligação com o Foro de São Paulo, o pessoal adora uma corrupçãozinha. E aqui você vê, né, a PRF apreendeu mais 3 milhões. São mais 3 milhões de reais de prejuízo para o Foro de São Paulo. Eu acho que a gente terminou aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tem mais uma matéria, a última do vídeo. A CNI registra, apesar da pandemia, a confiança na indústria está acima da média histórica e sinaliza rápida recuperação da economia. Então é isso, meus amigos. Vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar das coisas, vamos ficar de olho no TSE, no Barroso. Vejam o que é, né? Ter possíveis candidatos do MBL, quer dizer, político do MBL, o cara é candidato. Espero que ele não vença de jeito nenhum. Esse Marcelo Castro aí, complicadíssimo. Vamos ver essas coisas também, STF, desdobramentos. Vamos analisar de perto também as movimentações em Brasília. Mas por hoje é isso. Fico por aqui. Peço quem puder dar aquela compartilhada, aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos e valeu, galera.